Olá, seja bem-vinda. Hoje o programa é Dê Certo no Amor e a conversa de hoje é como parar de atrair homens indisponíveis. Sabe aqueles homens que não querem nada com nada? Que vira e mexe você tá lá começando uma conversa, começando uma conexão e de repente algo acontece que escapa? Ou por que vira e mexe você vê lá as suas conversas, parece que vai ter uma força na hora de criar uma conexão, mas de repente algo se esvai, né? Algo não flui. Então, hoje a conversa vai ser sobre isso, né? Pare de atrair homens indisponíveis e sim, é possível parar de atrair homens indisponíveis. E para que eu faço, né, essa conversa aqui com vocês? Porque eu acredito que o amor é a grande forma da gente poder se individualizar, descobrir a nossa potência, a luz, a nossa individualidade. Quando a gente está do lado de alguém que a gente tem essa afinidade, essa conexão gostosa, algo de bom flui entre nós, algo forte nos chama a viver uma vida mais leve, mais gostosa. O prazer da troca, somos seres gregários, seres que compartilhamos a vida, e quando a gente está do lado de uma pessoa que compartilha dos mesmos sonhos, ideias, projetos, a gente tem uma conexão ali, uma dança, uma troca de forças que faz a gente se mover com muito mais alegria, bem-estar. Então esse programa é para solteiras que querem ter um relacionamento amoroso. Então, para quem não me conhece, eu sou Regiane, sou psicóloga, especialista em ajudar as mulheres a terem um relacionamento saudável e duradouro. Então, não é esses relacionamentos de encantos que só vivem naquele momento da paixão, aquele momento da descoberta, aquele momento que parece que o outro foi feito para você, mas um relacionamento de construção. Oi, Cá! E o episódio de hoje é, né? A conversa de hoje é: pare de atrair homens indisponíveis. Homens que não vão dar sequência a uma relação. Homens que não estão dispostos, com vontades de criar uma conexão mais profunda, mais verdadeira. E assim, o ponto principal para que as solteiras possam olhar para essa história é: o que em mim está indisponível? Então, se eu estou atraindo homens indisponíveis, homens que traem, homens que não se conectam, homens infiéis, homens que parece que sempre está com a mentalidade, com o olhar, com a atenção para fora e nunca investe o melhor deles para a relação, o ponto principal é: o que em mim está indisponível para criar essa conexão? O que em mim não está permitindo para que eu possa sentir que eu estou ali aberta para criar uma conexão gostosa com o outro? Voltou. Então, voltando aqui, né? Esse ponto principal, né? Descobrir o que está indisponível em mim. E como a gente faz para descobrir qual é a situação que está indisponível que me impede de poder me conectar com uma pessoa legal? Voltou. Primeiro de tudo, para a gente ver, né, qual é o ponto que em mim está indisponível, é a gente trazer, né, a raiz, a origem das relações, que é: qual é a minha origem, né? Qual é aquela relação primordial a qual eu vivi, que eu convivi, que é aonde eu nasci, né? A origem dos meus pais. Porque cada família, gente, ela tece uma teia invisível. Ela tem essa película, é como se fosse uma película carregada de informações. Informações do que é o certo, o que é o errado, o que é permitido, o que não é permitido, para onde essas famílias dão as direções para onde essa pessoa tem que olhar, o que move de uma forma mais sistêmica essa família. Então, quando a gente está dentro desse universo familiar, a gente vai captando as informações. E aonde está
a grande sabedoria, quando a gente vai lá na primeira infância, do 0 a 7 anos. Então, ali a gente capta como eram os relacionamentos. Então, pensei com vocês. Como que era o relacionamento dos seus pais? Se tinha relacionamento, se não tinha. E principalmente, como que era falado sobre a figura dos homens? Né? Como era permitido esse olhar de você perceber a permissão no sentido de o quanto você era permitida confiar nesses homens. Se tinha esse olhar de que homens são bons. Ou o que você escutou de uma forma muito contínua na família sobre o que eram os homens. Então, a gente vai voltar. Então, assim, peraí, eu quero um relacionamento, né? Eu tô aqui solteira, quero um relacionamento também saudável, não é qualquer relacionamento, mas um relacionamento saudável, um relacionamento profundo. Então, eu tenho que voltar lá, né, nesses primeiros registros, que foi ali a absorção, que foi levado tudo para o inconsciente. Por que o inconsciente é tão profundo, gente? Por que o inconsciente ele dita as nossas escolhas? Porque a nossa composição é 5% consciência, Jung já dizia, 5% consciência e 95% inconsciente. Daí dá pra gente ver a quantidade de informações que nós não temos conhecimento. A avalanche dos sentimentos, ele é muito grande perto da nossa consciência. Então é um poder, é uma energia, é uma informação tão forte que nós precisamos ir buscando algum conhecimento sobre essas informações guardadas, que muitas delas é muito perceptível quando a gente volta às nossas lembranças lá na nossa primeira infância. Eu lembro que na minha casa os meus pais brigavam e eu tinha muito uma postura de eu entrar muito meio que para cuidar, meio que para apaziguar, meio que para não deixar ninguém sair. Quando eu fui tomando consciência disso, quando eu fui tomando consciência o quanto esse movimento de ir para cuidar do outro, ir para evitar o caos, ir para evitar essa dor, eu tenho que parar, né? Olhar para mim e falar, não, peraí, isso aqui são os meus conteúdos lá do inconsciente que não são meus, né? Não tem a ver comigo, não tem a ver com o que eu tô vivendo hoje. Isso tem a ver com aquela história que eu tava tentando reparar. Por quê? Pensa uma criança que tá vivendo uma situação extremamente delicada porque depende exclusivamente dos pais, né? Porque a criança, para sobreviver, depende do carinho, do afeto, da comida, do abrigo que os pais estão dando. Então, como aquilo, né, me movia para tentar sobreviver, né? Então, volta aí, né, na sua lembrança e fala assim, peraí, eu quero um relacionamento e eu tô atraindo homens indisponíveis. Então, o que em mim está indisponível para que eu possa me entregar a um relacionamento? Né? O que em mim não está me permitindo confiar que eu possa ser feliz num relacionamento? O que em mim não está me permitindo relaxar e aproveitar a companhia de alguém? Então, vou trazer aqui um outro exemplo, tá bom? Como eu atendo muitas mulheres que estão nesse ponto, existe eu estava conversando com uma paciente, ela foi me trazendo muito desse aspecto de muita tensão que ela vivia no lar dela, né? Tinha agressões físicas, tinha muita intromissão dos outros familiares ali na rotina. Então, existia uma tensão no ar. Essa paciente, ela não conseguia entrar num estado de calmaria interna ao ponto de apreciar as coisas boas que já estavam acontecendo na vida dela. Ela vivia o tempo todo sobre tensão, ela vivia o tempo todo sobre qual é a próxima bomba que vai estourar.
Qual é o próximo problema que vai acontecer? Pensa, o quanto isso é um dispositivo, é um mecanismo, é um jeito da mulher ficar num estado de alerta tão grande, tão dolorido, ao ponto que ela impede para que ela consiga ver o outro e possa fazer uma troca gostosa, saudável, amável. Então, o ponto aqui é, se você está atraindo homens indisponíveis, você está solteiro e quer um relacionamento, a primeira pergunta é, o que em mim está indisponível? Para você achar essa sua resposta, eu estou te dando aqui o caminho de ouro. Eu estou te dando o caminho para você ir direto ao ponto, que é, vai lá na sua infância e capta qual é essa informação que estava tecida nesse campo energético, esse campo emocional que estava ali. O que ali existia, que você foi uma esponjinha que foi captando, absorvendo, comendo essa informaçãozinha, né? Comendo aquilo que você absorveu como a verdade. Não, crianças não têm filtro para selecionar o que é interessante e o que não é interessante, o que faz bem ou o que não faz bem. Então, é olhar para esse ponto aqui, tá certo? Então, olhar para esse ponto, porque aí você para de cair numa armadilha de justificar a sua vida amorosa pelo movimento do outro. Em que sentido? Acreditar que os homens hoje não querem mais nada com nada mesmo. Acreditar hoje que a vida, que os homens só querem sexo e nada mais, que homem não presta, que homens são infiéis. Esses são rótulos, são frases, são conceitos. Deixa eu tomar minha aguinha aqui. São conceitos que vão te deixando cada vez mais indisponível para o amor. Indisponível e acaba manifestando um homem indisponível. Porque pensa, como que uma pessoa vai se entregar, confiar, criar uma aliança, criar um casamento, criar uma comunhão com uma pessoa que não é fiel, com uma pessoa que não é confiável? Lá no profundo, a alma não se entrega, a alma não se permite, né? Tem algo que essa mulher trava dentro dela e por mais que ela queira, que ela fala, que ela encontra, que ela conversa, mas lá dentro é como se ela estivesse segurando assim, sabe? Né? De alguma forma, bloqueando esse fluxo da troca que existe. E aí eu fui aqui anotando alguns pontos para ajudar a gente pensando, né? Então, como que eu posso parar de atrair homens indisponíveis? Então, veja lá o modelo que se absorveu e principalmente essas informações que pairavam. E aí quando você vai, né, e absorve, nossa, então eu tive um lar que tinha pais muito, vamos dizer, nesse campo mais da briga, né? Pais que viviam sobre ameaças, pais que viviam se atacando, pais que viviam medindo força, uma perfeita competição, a guerra dos sexos instaurada, né? Aquele lugar aonde vai bomba para todo quanto é lado. E aí você estava lá, observando, vivendo, olhando para tudo isso. Aí agora você hoje, com a sua mentalidade adulta, né? Você vai ver o quanto isso afetou o seu mundo emocional, né? O que eu ainda carrego, né? Que tipos de feridas aquela história causou em mim. Então eu posso ainda trazer a dor sem perceber, mas a dor do abandono, que parecia que eles estavam tão ali envolvidos, tão ali olhando um para o outro, sempre discutindo que pouco tinha espaço para a pessoa existir. Pode ser que você se sente muito carente hoje e ainda não sinta que você mesma pode se abastecer e busca num relacionamento esse apoio, esse cuidado que tanto você gostaria que tivesse tido lá na sua infância. Então, você primeiro precisa ver assim, o que toda aquela história, aquela dinâmica lá na sua primeira infância afetou em você. Então tá, então eu reconheço que me afetou talvez uma parte muito... que eu tô sempre desconfiada. Vamos supor que você perceba isso.
que toda aquela história, aquele mecanismo daquela família, aquele conceito, ou tem famílias também que são famílias muito, tudo somos só nós. Eles meio que se fecham, se excluem do mundo e aqui é todo um por todos e todos por um. Então se torna uma família, uma massa de que todos precisam saber de tudo, que todos precisam compartilhar tudo, todos se ajudam, todos se apoiam, só que não há espaço para uma diferenciação. Aquele que quer fazer algo diferente é fortemente criticado. Tem uma sensação de que essa família não permite esse rompimento, ver a diferenciação como um rompimento, né? Até um ato falho aqui, mas dentro desse universo, aquelas famílias que ficam todos muito grudados, muito unidos, fica difícil uma pessoa fazer algo diferente, né? É quase que, como assim você está ousando ser tão diferente de todos nós, sendo que o conceito aqui é ficar todo mundo junto, vivendo as mesmas dores, vivendo as mesmas alegrias, mas nada de muito diferente, né? Então, assim que você olhar para a tua infância, né, e observar, então, peraí, eu sou solteira, quero atrair um homem, quero um homem disponível, um homem que queira se comprometer, um cara que queira construir uma relação saudável, profunda, duradoura, uma relação que vai dar frutos, uma relação que vai ser saudável para que todos possam viver o seu melhor. E se você não está encontrando isso agora, a primeira é aonde eu estou indisponível, a segunda é deixa eu olhar para esses modelos de relacionamento que eu tive na infância, aonde esses modelos foram muito impregnados, marcados, e o que essas marcas me afetaram. Não é só ver o que você viveu, mas peraí, teve muitas coisas que você viveu que não te afetou, ou não ficou impressa de uma forma dolorosa, ou de uma forma que se tornou um complexo. Complexos são vivências muito profundas que mexeram com conteúdos emocionais muito densos e que aquela criança ali não conseguiu processar. E que olha como o nosso inconsciente, né, como a vida de uma forma geral, nos chama o tempo todo para a gente poder liberar essas nossas dores, lavar a nossa alma, trazer a cura, a bênção para a nossa vida. De alguma forma a gente busca, a gente puxa como um imã, sem perceber, para que redite na nossa história, para que redite na nossa vida de hoje situações similares ao que foi vivido lá atrás. Então, se a gente for ver, a gente fica reeditando as situações, só que a gente não consegue muitas vezes perceber qual é a mensagem oculta que está ali naquela informação, o que está acontecendo nessa dinâmica e qual novo comportamento eu posso ter. As pessoas ficam ali tendo as mesmas atitudes, ou rompe com todo mundo, ou roda a baiana gritando com todo mundo, comportamentos todos infantis, sem saúde, sem maturidade. Ou se afasta de todo mundo e fala, esse povo aqui não sabe nada, sabe, meio que ignora um pouco esse lugar onde tem as informações. Ou a mulher simplesmente fica ali tentando salvar todo mundo e fica numa espécie de deixa eu resgatar um pouco aqui do que eu posso salvar aqui dessa história, sem consciência. Então assim, peraí, então se você viu que você está reeditando cenários parecidos porque você está precisando despertar a luz, a sua potência, você está pronta, mulher, você está pronta para poder dissolver aquilo sem precisar ficar se machucando continuamente, sem precisar ficar se sabotando continuamente. Então, peraí, de novo essa história está acontecendo na minha vida, de novo esse repeteco, de novo essa situação parecida, de novo esse tipo de cara que vem, promete mundos e fundos e de repente não é nada, é um prego numa areia. Já viram essa imagem, né? Então, é muito interessante. Quando vocês estiverem conhecendo alguém, perceba qual que é a imagem que essa pessoa te transmite, né? Ela te transmite que sensação? E se você pudesse traduzir essa sensação numa imagem, você vai conseguir entrar em contato muito mais com esse mundo do invisível, das informações invisíveis,
que vai te transmitir sabedoria, informações, né? E aí, então tá bom, você foi lá para tua infância, você absorveu as coisas que tinham ali, né, de informações, você percebeu o que mexeu com você, os conteúdos que te feriram, você tá percebendo quantas vezes você reedita sem perceber, você monta a sua vida, apresenta cenários muito parecidos na tentativa de elaborar, de transformar. A grande questão é, então, peraí, eu posso parar aqui e falar, eu sempre nessa situação eu fujo, eu sempre nessa situação eu ataco, eu sempre nessa situação, qual é o meu comportamento que eu continuamente faço quando me apresenta isso? E aí eu posso fazer uma escolha. Peraí, eu posso escolher de uma forma diferente de dissolver essa história. O que eu, de uma forma mais saudável, lúcida, amorosa comigo, amorosa com o outro, posso propor aqui para lidar com essa história? Sem precisar repetir padrões que só vai te trazer desgaste, né? Então, o que você quer de verdade que se mantenha na sua vida? Para que você consiga dissolver. Então, tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês hoje, né, que é parar de atrair esses homens, tudo que tá aqui fora, que se manifesta, começa aqui dentro, no nosso mundo interno. Toda a materialização do mundo, as construções que nós somos capazes de realizar, ela inicia por algum componente interno. Por isso que é quando uma pessoa tá ali, tá prosperando, tá construindo, as pessoas admiram, as pessoas falam, nossa, o que essa pessoa tá fazendo? Porque é uma forma dela manifestar a força, manifestar a competência, manifestar a determinação. Uma pessoa que tá num relacionamento gostoso, divertido, amoroso, de alguma forma nos encanta. Por quê? Ela tá manifestando alguma conquista pessoal dela. Né? Primeiro é uma conquista interna, uma transformação, uma limpeza do nosso coração, das nossas emoções mais profundas, para que a gente possa manifestar algo saudável. Até a doença, gente. Até a doença é uma manifestação de algum conteúdo que não está resolvido no mundo de dentro. Então, por isso que eu sempre falo que a cura dos relacionamentos, para que a solteira possa construir e ter um homem que ela olhe e tenha satisfação, ela olhe e fale, nossa, a gente tem várias situações para resolver, tem uma vida muito real, muito cheia de situações, mas existe uma aliança que é forte, que é poderosa, ela está segura do lado dessa pessoa. E aqui isso tem uma imagem que vai te ajudar muito, né, na hora de pensar nisso, que é, eu tenho um ímã interno dentro de mim. Você também tem um ímã interno aí dentro de você. Esse imãzinho fica emitindo sinais, né? Ele fica ali como se fosse um ímã mesmo, né? Que vai atrair, vai puxar, vai colar aquilo que tem conexão com a sua história interna, né? Conexão com essa história interna. Então, esse imãzinho, quanto mais você olhar para ele, lavar, limpar, dissolver situações, dores e mágoas, quanto mais você for honesta com você, sem cair nos disfarces, quanto mais você for cuidadosa com você, esse imãzinho interno, mais realidades saudáveis você atrai. Quanto mais esse ímã interno estiver adoentado, ferido, machucado, e essa ferida estiver ali exposta, sem cuidado, mais ele vai atrair situações que vão ferir ainda mais para aumentar, né, para escancarar a sua necessidade de olhar para esse ponto. O que antes você passava e deixava desapercebido, a realidade vem e te traz uma situação tão impactante, tão grandiosa, que fica impossível de negar, fica impossível.
Então vamos pensar aqui nos relacionamentos. Não estamos falando com as solteiras que querem ter um relacionamento saudável e querendo descobrir por que elas não atraem um homem disponível? Então vamos ver. Se você for ver esse seu imãzinha lá da tua infância, que eu te dei lá o ponto de volta lá para o teu lugar, veja o que é que estava vibrando nessa película familiar, nessa trama invisível que fica ali absorvendo os sentimentos, os pensamentos, aquilo que não é dito, os olhares, fica ali ecoando, né? E fica criando um formato, uma atmosfera aonde você foi construído, aonde você foi moldado e que você precisa tomar conta desse, olhar para esse molde e falar o que molde é esse. Então eu vou falar aqui alguns para te ajudar a trazer clareza para sua vida, certo? Então a gente abre aqui a nossa percepção, abre aqui o nosso coração para que a gente possa ir lembrando e trazendo consciência para fazer essa limpeza interna. Se você teve relacionamentos muito turbulentos, né? Você viveu em relacionamentos muito turbulentos, de pais, de avós, né? Como que era essa atmosfera dentro da tua casa? Se tinha muita tensão no ar, era quase que impossível você poder descansar. Se você se sentia muito abandonada, né? Pais que viviam trabalhando ou mães com pouca disponibilidade afetiva de cuidado, pais com pouca conexão ali de se sentir protegido com ele. Se nessa atmosfera tinha muitas traições, mentiras, enganos, era como se fosse uma névoa que pouco você tinha acesso às informações, era tudo muito velado, era tudo, menina, sai daqui, fica quieta, não fala nada, né? Você viu, mas olha, finge que não viu. Sabe essa atmosfera que vai criando uma névoa, que vai criando uma atmosfera pesada para a criança? Pode ser que tudo isso esteja aí ainda pulsando no teu coração, pulsando nas tuas histórias, trazendo à tona para que você possa olhar, para que você possa cuidar, para que você possa dissolver e não mais reeditar, né? E aí sim você está livre para fazer escolhas mais saudáveis, né? E pessoas feridas que estão muito machucadas, elas ferem a si e ferem aos outros. E as feridas muitas vezes são muito infantis, assim, elas ferem de uma maneira muito infantil, é isso que eu quis dizer. Elas vão machucando com conclusões precipitadas, conclusões muito sem espaço para um diálogo. Ela tira conclusões como você não me chamou, você não me escolheu, né? A pessoa vai simplesmente fazendo escolhas aí meio nada com nada. Então, essas feridas, quando elas não estão tratadas, elas vão ferindo muito ao outro. Por isso que todo esse trabalho que eu faço, né, no meu curso com o método MAP, que é o método de amor profundo, é esse mergulho profundo em si para você ter condições de mergulhar profundamente com o outro. Enquanto você não mergulha profundo em si, você vive num relacionamento, mas na superficialidade, só que isso não satisfaz a longo prazo. Não traz bem-estar, alegria, diversão, encantamento. Algo perde a graça, perde o encanto. Você tá lá no relacionamento e já nem sabe mais por quê. Sabe aqueles relacionamentos que você vai tocando, vai levando, porque você não quer mais mexer nisso, e aí você fala, ai, tá bom, não tá legal, mas também, né, deixa isso aqui. Porque faltou esse mergulho primeiro profundo em si, né? Também tem algumas das situações, né, que esses homens que não querem nada com nada, são homens que estão indisponíveis para construir uma estrada junto com uma mulher, porque para ele vai primeiro, né, a primeira situação, ele vai ter que se descolar dessa atmosfera materna, vai ter que romper esse lugar, dessa conexão dessa mãe, para que ele possa viver uma relação nova com seu novo núcleo. Então, enquanto ele fica
né, nessa mentalidade mais infantil, né, sem essa força de fazer esse corte necessário para que ele se descole e vá viver a sua vida com a sua nova família, ele ainda fica totalmente preso, indisponível, porque aqui ele já está conectado, casado com essa mãe. Então ele precisa fazer esse desligamento para que ele possa abrir espaço. Também é um outro caso. E no lado da mulher, né? Você sempre me pergunta, mas Rei, e aí? E a mulher? Por que ela fica tão indisponível? Tem várias razões que eu estou trazendo aqui para vocês, né? Desses conceitos que foram vividos. Mas tem um também que é muito importante. Quando a mulher ela tem uma paixão, ela vê esse pai tão maravilhoso, esse pai que é tão cuidadoso, um pai que ela olha para esse pai e ele é tudo para ela. Um pai amoroso, um pai cuidadoso, é o pai perfeito, sabe aquele pai sem defeitos? Aquele pai que a menina, quando a mulher fala do pai, fala assim, não tem homem igual meu pai. Homem igual meu pai não existe mais no planeta. E ela, né, desce lá uma lista de qualidades, de carinhos, de afetos. Muitas vezes essa mulher, que a gente chama a filhinha do papai, que ela tá tão vinculada, ao mesmo tempo casada, conectada com este homem, que qualquer homem que chega na vida dela não é tão forte, tão maravilhoso, tão único quanto o pai. Portanto, todos os homens, ela vai fazer o quê? Ela vai comparar com esse pai. Ela vai comparar com esse pai de que será que esse homem é tão bom quanto o meu pai? E claro, na conta dela nunca nenhum é. Então ela pode até casar, ela pode até se relacionar, mas lá no coração dela, o número 1 é o pai. Ela não consegue dar o título do homem, número 1 da vida dela, do interesse, da admiração para esse seu marido, né? Para esse seu pretendente, para esse homem que está construindo com o lado dela. Por quê? Porque na relação homem e mulher há muitos perrengues. Na relação, na intimidade, há sombra e luz o tempo todo. A menina que fica nessa idealização do pai, ela só quer ficar com o bonito. Porque a menina, ela não tem o dia a dia de um homem, ela não tem que compartilhar contas com o pai, ela não tem que resolver problemas com esse pai. Ela tem simplesmente que curtir, certo? Ela tem que simplesmente viver e receber muito desse pai, né? E ela se admirar por todo esse espaço que esse homem maravilhoso proporciona para ela. Só que nessa forma ela também se desconecta da relação de trocas com o homem real, com o homem errante, com o homem que também deixa lacunas, vazios, espaços não preenchidos, espaços insuficientes, que não vai ser atendida todas as vontades dessa mulher. Então, a filha do pai tem um lado dela que ela quer viver ali nesse estado ainda infantil, onde o outro me sacia, aquele homem que me completa, porque, né, nossa, esse homem é tudo, ele me protege de todos os monstros das florestas. Já o homem real, por mais que eles sejam, vamos pensar numa relação saudável, por mais que esse homem seja um homem extremamente cuidadoso, transmite segurança, é confiável, ninguém vai nos tirar do desafio de encontrar com os nossos próprios monstros. Essa é uma tarefa única de cada um de nós, a tarefa única de nos individualizar. Então, por isso que a solteira que quer um relacionamento e está encontrando homens indisponíveis, o chamado é arrisque-se, né? Encontre em você a coragem de poder avançar dentro de uma história imprevisível, porque relacionamentos fogem do nosso controle racional. É uma entrega do sentir, é uma entrega de se permitir viver o encontro do desconhecido, o encontro onde a intimidade, sombra e luz vai aparecer, um encontro onde as possibilidades podem surgir sem que a gente tenha uma pré-determinação. Então,
o encontro amoroso é algo que é totalmente no descontrole. É algo vivencial, da experiência, da capacidade de... Eu capto os sinais, eu observo o movimento do outro, eu faço escolhas e faço isso aqui é cuidadoso comigo, isso aqui eu não quero, mas existe um movimento que ainda, para até o fio se tecer, eu preciso ir dando os meus pontinhos, esperando que o outro vai lá e dê o pontinho dele, pra gente criando esse fio da confiança. E aí sim, você atrair um homem que queira tudo com você. Porque você quer tudo da vida, porque você quer sim um encontro que faça o seu coração transbordar de alegria e também sustentar as frustrações. Uma mulher que queira suportar a realidade, construir, fazer a travessia da vida do lado de alguém, lidando com a imprevisibilidade da vida. Então é isso aqui que a troca afetiva nos propõe. É isso aqui que eu entrego hoje aqui para vocês, né? Que para você atrair um homem saudável, que esteja disponível a amar, você precisa estar disponível a enfrentar as suas próprias desilusões, as suas próprias frustrações, as suas próprias travessias internas e confiar. Confiar que você pode fazer escolhas saudáveis, captar as mensagens e não forçar a barra com você. Nos primeiros sinais, você consegue captar informação, porque as pessoas nos oferecem informações a todo tempo, com falas, com sensações, de forma diretas e de formas indiretas. A gente pode ir captando essas informações e falando, essa pessoa está nesse momento, e esse momento mais me ajuda ou mais me afasta. Então eu deixo aqui para vocês hoje essa conversa. Quinta-feira a gente vai falar sobre os bastidores do amor, que eu vou pegar um filme para a gente falar sobre ele. Então hoje eu falei sobre pare de atrair homens indisponíveis e se permita fazer a sua cura emocional para que você possa construir um relacionamento delicioso para você. Então, quem gostou, né? Para quem quer, quem tá solteira, viúva, separada e quer um relacionamento, quer uma vida amorosa, rica, saborosa, que você tem o direito de viver e conhece pessoas e mulheres que querem isso, você já encaminha essa live aqui, ó, por esse aviãozinho para chamar as pessoas para essa conversa, tá bom? Um grande beijo e uma ótima terça-feira.